bem complexa. Tão complexa que eu não aguentei trabalhar muito tempo com isso. Eu não quis trabalhar com isso. Foi uma experiência curta que eu trabalhei com direito, mas foi o suficiente para eu aprender uma coisa, e essa coisa fica sempre na minha cabeça. E quando eu comecei a pensar a respeito do tema, isso ficava martelando na minha cabeça. Justiça é a medida de tudo o que é justo. E isso parece que não explica muita coisa, né? Mas, na verdade, está falando de uma completude. De uma coisa que é perfeita em si mesma. Se a justiça é a medida de tudo que é justo, na Bíblia a gente encontra uma outra palavra chamada retidão, que tem um sentido muito próximo, mas é uma leve nuance de diferença. Retidão é a medida de tudo que é reto. Então, justiça, você pensa numa roupa que te cabe, ela é justa. Reto é algo que não tem curva. Esses dois conceitos, dependendo da tradução que você tiver, eles vão estar aqui misturados. Mas todos eles falam da justiça de Deus, certo? A nossa percepção de justiça foi algo que eu entendi no tempo em que eu trabalhava com direito, é muito distante da justiça que há aqui na palavra de Deus. Muito distante. A nossa percepção de justiça está sempre atrelada à ideia de punição. Quando você pensa em justiça, eu tenho certeza que você imagina um tribunal com um homem sentado acima de todos os outros homens, um réu com o seu advogado, às vezes um júri com várias pessoas. Não é isso? Você não pensa em justiça, não é isso que vem na sua cabeça? Alguém que precisa receber uma punição. Essa é a nossa ideia de justiça, é a ideia de justiça que nós temos sempre sendo incutida nas nossas mentes desde que nós somos crianças. Desde sempre. Se você fez, você vai ser punido. Você vai ser castigado. Essa é a nossa noção do que é justiça. E eu quero falar com vocês hoje a respeito da justiça de Deus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai ler 2 pedaços de uma mesma história, mas elas estão em lugares diferentes. O primeiro pedaço está em Lucas 19, do 41 ao 44. Aqui, o título, acredito que na maior parte das Bíblias, vem sempre assim, é o Lamento sobre Jerusalém. Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. E agora a gente vai lá para Marcos 11, do 12 ao 17. E o título é Jesus purifica o templo. Marcos 11, do 12 ao 17. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome.
Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias no templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, eu clamo, fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui como teus filhos, ansiando por ouvir a tua voz. Ansiando, Senhor, para sermos abraçados por ti, para sermos ensinados conforme a tua palavra. Os nossos corações estão abertos, Senhor. Fala aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E somente aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse evento da purificação do templo é um evento que comumente a gente usa para falar do caráter de Jesus. E aí, dependendo de quem está falando, você vai aproveitar um aspecto ou outro desse evento. Uma vez eu li um livro chamado Por que Eu Não Sou Cristão, do Bertrand Russell, que é um dos maiores autores ateus do mundo. E na época que eu li, eu achei um máximo. Eu achei que ele trazia argumentos que eram irrefutáveis. E um dos argumentos consistia exatamente nessa passagem. Ele dizia assim: se Deus é manso e humilde, então ele nunca poderia ter feito isso aqui. Porque essa não é uma atitude de alguém que é manso e humilde. Mas vamos analisar para a gente entender. Da mesma forma, nós usamos a nosso favor quando nós pensamos assim. E é engraçado, a gente pega a mesma coisa, a mesma lógica, para dizer assim: se até Jesus fez isso, como eu poderia refrear as minhas emoções? Se até Jesus se irritou, como é que eu não vou me irritar? Eu sou um imitador de Cristo. Então eu imito a Cristo. Mas vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Todo esse evento, todos esses, digamos, 3 dias do que está acontecendo aqui, Jesus está passando por uma montanha-russa de emoções. Que não é nada parecido com o que a gente vive, né? Jesus está ali, perto do Monte das Oliveiras, em Betânia. Ele está vendo Jerusalém. Ele fala para 2 de seus discípulos: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar na cidade, vão procurar um jumentinho, filho de uma jumenta, que nunca tenha sido montado. Vocês vão trazer para mim. E se alguém perguntar alguma coisa, vocês vão dizer: é porque o Senhor precisa dele. E ele já vai devolver. Dito e feito. Eles trazem e dizem: foi isso que aconteceu. E é incrível pensar como alguém poderia ter entregado uma coisa sua assim, de bom grado. Os discípulos pegam seus mantos, recobrem o jumentinho. Jesus monta nele e entra pela cidade. E era uma época em que havia uma multidão gigantesca. Era o quíntuplo de pessoas ali em Jerusalém. E quando Jesus adentra na cidade, as pessoas começam a jogar as suas capas no chão. E jogar ramos e dizerem: Hosana,
Hosana, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E nós conseguimos sentir da passagem que esse foi um momento de alegria para Jesus. Porque todas as vezes que alguém dizia, não, isso aqui não é bom, isso aqui não está bom, as crianças não podem estar dizendo isso, ele dizia, não, da boca das crianças é que se suscita louvor. Os seus discípulos não podem estar falando isso, se eles não falarem, as pedras clamarão. Esse não foi um momento ruim para Jesus, esse foi um momento de glorificação. Ele estava feliz. Só que aí ele não pode ficar ali, ele volta. No outro dia, ele está passando pela figueira. E a palavra diz que Jesus estava com fome. E creia nisso, Jesus estava com fome, porque isso é importante. Jesus estava com fome. Ele olha para uma figueira e eu imagino ele pensando, poxa, ela está bonita, tem folhas. Onde tem folha, tem fruto. Está fora da época? Sim. Mas quando tem folha, tem fruto. Ele se aproxima, procura frutos, não encontra nada. Em algo que deveria ter frutos. E a gente imagina na nossa mente punitiva que Jesus puniu a árvore. Mas na verdade ele só selou a esterilidade que a árvore já tinha. Ela já era estéril. Porque se tinha folhas, se tinha aparência de boa, deveria ter frutos. Jesus passou por alegria, passou por fome. E aí ele chega até esse momento em que ele está diante da cidade dele, da cidade que leva o nome de Deus. E quando ele olha para essa cidade, ele vê esterilidade. Ele vê uma cidade seca. Uma cidade que tinha toda a imagem de algo bom, mas que não produzia mais nada. E Jesus chora. E a palavra que é usada aqui determina que Jesus chorou de maneira que as pessoas ao redor conseguiam ouvir ele clamando, chorando, se derramando pela cidade pela qual ele sabia que iria morrer. A cidade que ele sabia que iria matar ele. Os seus inimigos, ele chora por eles. E aí ele entra. Ele entra na cidade. Ele entra no templo. E às vezes a gente pensa que esse momento, que nós podemos pensar nele de qualquer jeito, mas na verdade o que Jesus demonstra aqui é humanidade. E nada do que ele vai fazer, nada do que ele fez diminui o seu caráter, muito pelo contrário, exalta o caráter dele infinitamente. Infinitamente. A Bíblia fala de provavelmente 2 purificações, 2 eventos, mas existe uma certa discordância a respeito disso, se é o mesmo evento, se é outro, porque os outros evangelhos falam desse evento e João fala dele de uma outra forma. E aí alguns entendem que o de João aconteceu no começo do ministério, logo depois do casamento, onde ele faz, onde ele transforma água em vinho, e aqui é outro evento próximo da morte de Cristo. Seja como for, todos eles trazem essa percepção de que Jesus passou por vários sentimentos. Se ele veio depois de um casamento, também era um momento alegre. Então, em todos os momentos a gente vê Jesus tendo que experienciar a sua humanidade. E aí ele entra no templo. Dizendo que se a gente entendesse
o que estava acontecendo ali, nós entenderíamos aquilo que nos traz paz. Eu quero que você pense, o que te traz paz? Do que você precisa para ter paz? Se alguém entrasse na sua casa e insultasse a sua casa, e falasse coisas terríveis sobre a tua casa, e pegasse todo o lixo e derramasse no chão da tua casa, você não se sentiria ofendido? Como se fosse em você? Como se aquilo doesse em você? Só que aí a gente pensa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que Jesus ficou tão irritado? Pensa bem. Jesus expulsa as pessoas que estavam vendendo. Onde é que ele estava? Jesus não era levita. Então ele não podia entrar no Santo dos Santos. Ele era da tribo de Judá. Ele estava no pátio. Aquele pátio era chamado de pátio dos gentios. Porque aquele pátio era o único local onde as pessoas que não eram nascidas judeus podiam adorar a Deus. O que acontecia na época? A lei de Moisés determinava que se você tivesse um pecado, se você quisesse oferecer uma oferta, você tinha que trazer um animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e você, num gesto de comunhão com aquele animal, você transmitia os seus pecados para ele, aquele animal era sacrificado e depois acontecia o holocausto. Só que, devido à grande distância, as pessoas nem sempre podiam trazer um animal consigo. Então, começou a acontecer a venda dos animais ali. Era uma questão de tornar a vida dos outros melhor. Só que eles estavam também debaixo do jugo de Roma. E a moeda que precisava circular era a de Roma. Para você comprar, você precisava fazer o câmbio daquela moeda. Você precisava trocar a moeda que você tinha pela moeda do templo. Então, além dos vendedores de animais, você tinha os cambistas. Só que o que aconteceu? Isso começou a se tornar uma necessidade tão grande que as pessoas começaram a se aproveitar disso. E não apenas as pessoas comuns, mas os próprios sacerdotes do templo. Eles começavam a cobrar uma taxa extra pelo câmbio e começaram a vender aquilo que eles não deveriam vender. Sabe o quê? A palavra de Deus diz, a gente leu, que Jesus levantou mesas e cadeiras onde as pessoas vendiam pombas. A pomba, os pombinhos, eram o único sacrifício que os pobres conseguiam comprar. E eles estavam sendo vendidos a preços altíssimos. A pessoa vinha de uma terra muito distante para entrar em comunhão com o seu Deus. Ela não tinha nada. Ela fazia todo o sacrifício financeiro, todo o sacrifício físico. E quando ela chegava lá, ela tinha que pagar um preço injusto para entrar em conexão com o Deus dela. Jesus não entrou no templo por causa de um mero comércio. Pense bem, todas as vezes em que Jesus chora, todas as vezes em que ele se irrita, todas as vezes em que ele fala palavras duras, não é porque alguém chamou ele de bêbado, porque chamaram. Não é porque alguém chamou ele de comelão, de beberrão, porque chamaram. Não. Jesus, a indignação de Jesus nunca era por si mesmo, porque ele tinha muita certeza de quem ele era.
A indignação de Jesus era sempre quando alguém tocava num dos seus filhinhos. E o que eu quero trazer para vocês essa noite é que às vezes nós olhamos para essa passagem e nós pensamos, caramba, então talvez eu tenha o direito de levantar as mesas. Talvez eu tenha o direito de manifestar o meu direito, porque me injustiçaram. E eu não estou aqui para dizer para você que não, ninguém te injustiçou. O que eu quero te trazer essa noite é que quando nós olhamos para essa passagem, antes de nós olharmos para fora, nós precisamos primeiro olhar para dentro. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje, Jesus ainda está entrando no seu templo e fazendo transformações. Só que esse templo não é físico, esse templo é você. O que eu quero que você pense essa noite é, se Jesus passasse no pátio do meu templo, o que ele precisaria purificar? O que ele precisaria expurgar? O que ele precisaria remover primeiro para que você possa adorar o seu Deus legitimamente? Porque se houver mesas para serem derrubadas, você precisa permitir que assim ele faça. Porque você é um templo. E você não é templo de qualquer Deus. Você é templo do único Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. Sabe por quê? Não se pode blasfemar contra o Espírito Santo? Porque ele está muito perto. Ele está aqui. E o único jeito de você efetivamente blasfemar contra ele é trilhar um caminho onde ele não está. É tornar-se uma figueira completamente seca. E isso não acontece da noite para o dia. É um caminho que você trilha longe do Espírito Santo. Porque ele está sempre preparado para te ouvir. Ele está sempre preparado para produzir em você fruto de justiça, fruto de paz. Só que esse fruto precisa ser exercitado dentro do nosso coração. Para ele ser exercitado, primeiro a casa precisa estar limpa. Por que eu falo que isso é um exemplo claro da justiça de Deus? Poxa, Beatriz, mas você falou que não é sobre punição. Lá em João, Jesus pega um chicote. Descendo o chicote. A verdadeira justiça de Deus consiste em redenção. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso é João 16. Pensa bem. Ele fala de 3 coisas: do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram ao único Deus vivo. E da justiça, porque ele não está aqui. A expressão máxima da justiça é o triunfo de Jesus Cristo sobre a morte. A expressão máxima da justiça é porque nós fomos justificados pela morte de Cristo, mas para o desprazer do hater, ele não está morto. E esse é o triunfo, essa é a verdadeira justiça. Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justiça é redenção. Porque eu não vim para condenar esse mundo, mas eu vim para salvá-lo. O triunfo de Cristo é subir ao Pai, sendo seu Filho vitorioso sobre a morte, vivo na mente de cada um que se rende a Ele, pelo convencimento do Espírito Santo. Mas o mundo, para o mundo, ele não veio trazer paz. Para o mundo ele veio trazer espada. Porque todas as vezes que o bem se levanta contra o mal, e o bem se levanta contra o mal, vai haver guerra. Vai haver divisão. Em nome de Jesus, não entre aqueles que são do bem. Porque entre nós não pode haver divisão. Mas nós estamos aqui como guerreiros. Nós estamos aqui para manifestar essa justiça de Deus. Então eu posso pegar o chicote? Não. Porque a verdadeira justiça é redenção. E o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. O salmista diz assim: sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Nós vivemos num mundo mau. E eu queria usar outra palavra, mas eu estou aqui, eu não vou usar. A gente vive num mundo horrível. Cheio de pessoas que estão caminhando na direção contrária do Espírito Santo. E por vezes essas pessoas cruzam o nosso caminho. E nós temos que suportar, como a minha amiga diz, as consequências de outras pessoas. O que a gente faz quando nós não merecemos aquilo que de ruim fizeram para nós? O que a gente faz quando não é culpa nossa? Se o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. A gente faz exatamente aquilo que nós cantamos. E eu preciso que você entenda que não existe mentira na palavra de Deus.
Eu sei que durante todo esse tempo em que a gente tem já trabalhado esse tema, você já disse, pacíficos, né? Mas o pensamento foi diferente. Você pensou assim, quem foi que escolheu esse tema agora? Porque tudo que eu não quero hoje é ser pacífico. Eu quero hoje pegar um chicote e sair levantando mesas. É tudo o que eu preciso hoje. Mas se a palavra diz que nós temos que descansar nele, é porque nós temos. Se a palavra diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Mas olha o detalhe, os que têm fome e sede de justiça. Deus não quer que nós nos anestesiemos. Deus não quer que nós nos castremos. Muito pelo contrário, Deus quer e Ele colocou em nós raiva para produzir em nós desejo de justiça. Porque é para isso que a raiva serve. Para que você não olhe para uma situação de transgressão e passe por ela como se não fosse nada. Mas para que você passe por ela, como a palavra diz, como um filho de Deus. Mas esse mundo é mau. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo chamado Fulano. E esse amigo Fulano, ele era uma pessoa que falava muito. E eu gosto, falei pra você. Eu gosto de gente que fala. Eu gosto de gente que fala muito. E ele falava. A gente falava, que eu estou fazendo isso, que meu sonho é esse, que eu quero fazer aquilo, que eu quero... E eu... Legal, bacana, não, legal, faz isso mesmo. Que eu estou chateado com isso. Caramba, que ruim. Não, é ruim mesmo. Eu assim, nessa posição. Caramba, poxa, que coisa. E aí, esse meu amigo Fulano gostava muito de música e ele tinha o sonho de ser DJ. E aí ele fazia, né, umas musiquinhas assim, fazia e tal, me mostrava, eu falava, que da hora, caramba, você tem que fazer isso mesmo, você tem que investir nisso mesmo e tal. E aí ele falava, poxa, consegui um emprego numa rádio. Caramba, que da hora, é o seu sonho, não é? É isso, investe, continua. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim, Bia, tá vendo aquela menina lá no fundo? Eu tô afim dela. E aí eu falei, caramba, que da hora isso, investe, vai. E aí, depois de um tempo, ele falou assim, olha, surgiu uma vaga na rádio onde eu trabalho, eu acho que eu vou chamar ela. Que aí a gente fica próximo, né, aí já... Aí, eu falei, caramba, não, da hora, ó, essa estratégia é boa, faz isso mesmo. Aí, daqui a um tempo, começaram a trabalhar, né? Aí ele me falou assim, a gente tá namorando. Só que assim, ensino médio, né? A gente tá namorando, só que assim, a gente não quer falar pra ninguém. A gente quer deixar em segredo. Então eu falei, se é o que vocês querem, então é isso, né? É isso e tal. Aí, chegou mais ou menos essa época do ano, época de eleição, a gente se candidatou para a chapa do Grêmio da escola. Ele era o presidente e eu vice.
E aí eu lembro que era um dia que a gente começou a fazer vários cartazes, e eu fiz vários. Eu fiz uns 10 cartazes, assim, à mão, bem bonitos. O nome da nossa chapa... Eu falei para Deus que eu não ia falar, mas vamos... O nome da nossa chapa era Vingadores. E eu fiz os desenhos, assim, todos bonitos, do Hulk, de tudo. Fiz uns desenhos incríveis, assim, bem bonitos. Aí, antes do intervalo, a gente estava sentado, assim, numa mesa. Eu lembro que eu estava sentada aqui, ele estava sentado aqui, e minha outra amiga estava sentada aqui. Aí a menina veio e se sentou. E começou a ajudar a gente a produzir os cartazes e tudo. E aí, ela começou a olhar para ele com uma cara muito ruim. E tudo que ele falava, ela falava, é mesmo, né, fulano? É mesmo, né, fulano? E ele assim, eu lembro até ele assim, não está acontecendo nada. A gente foi para o intervalo, essa minha outra amiga chegou para mim e falou, Bea, eu acho que eles não estão namorando, não. Porque se a gente está sentado numa mesa onde todo mundo sabe, então não é um segredo, então não tem razão para ficar com o que eles estavam. Aí eu fiquei assim, não, como assim? De jeito nenhum, isso não faz sentido. Como assim? Não faz sentido nenhum. Por que ele ia mentir? Por quê? Segui. E aí veio essa minha outra amiga crente, a Bianca. A Bianca é crente. Bianca é crente. Bianca chegou para mim assim, Bea, o fulano mentiu sobre tudo. E aí eu me tremi. Porque aí era, né, a conexão assim. Aí eu fiquei atônita. Como assim? Aí ela foi lá e puxou a menina. E a menina veio desesperada. Bea, isso é mentira. É mentira. Ele até me convidou para ir trabalhar no local onde ele trabalhava, mas aí não deu certo, eu não fui. É mentira. Olha aqui, esse é o meu namorado, essa é a minha vida. É isso aqui. Eu só fiz assim. Tá. E eu fiquei completamente atônita. Eu voltei para a sala, me sentei na carteira, e aí veio em mim uma fúria. Como eu senti poucas vezes na minha vida. Eu pensei numa... Não vou falar isso, não. Sabe do Naruto? Aquilo. E aí eu subi, aqui no Filomena. Vocês vão ver no final do ano, em nome de Jesus, onde que é o ambiente. Aí vocês vão lembrar. Vou ter que mostrar, vou fazer um tour para mostrar os passos, né? Subi para uma parte de cima, e aí ele estava lá. Eu parei na frente dele, assim. E a única coisa que eu consegui dizer foi, por que você mentiu? E aí ele, mentir sobre o quê? Você não está namorando com a menina. É mentira. Vocês nunca estiveram namorando? Aí ele, não acredito que ela está fazendo isso comigo. Não acredito. Não, é que a gente brigou, que não sei o quê e tal. Aí eu falei, não. É mentira. Eu sei que é mentira. Eu olhei para ele e falei, olha, a partir de hoje, falei com um tom mais, né, áspero, a partir de hoje a nossa chapa acabou. Nós não estamos mais concorrendo juntos. E aí, deu o horário do intervalo, eu saí na escola inteira arrancando cartaz por cartaz que eu tinha feito. Saí arrancando, rasgando. E até hoje eu penso, caramba, ninguém tocou em mim, ninguém perguntou por que eu estava rasgando. Eu saí arrancando todos os cartazes, rasgando. E aí eu me lembro que eu voltei para a sala e as pessoas falavam assim, isso aconteceu e tal, ele estava mentindo? E aí a gente foi descobrindo que ele não tinha trabalho em rádio, ele não tinha mãe de nada, um monte de coisa que ele falava, que hoje eu fico com vergonha de pensar, porque eram totalmente absurdas. Mas eu acreditei. Porque eu não tinha razão nenhuma para não acreditar. E eu fiquei com tanta raiva. Hoje, pensando bem, às vezes eu me pego assim, imaginando, caramba, a menina tinha muito mais motivo para ter mais raiva do que eu. Por que que eu fiquei com raiva?
Ela tinha motivo até para abrir um processo contra ele. Por que que eu fiquei com raiva? Por que que eu fiquei com tanta raiva que eu parei de falar com esse menino, nunca mais falei com ele? Só no momento em que a gente fez um jogo de queimada, aí sim eu queimei ele. Mas eu fico me perguntando até hoje, por que eu fiquei com tanta raiva? E hoje eu penso que eu fiquei com tanta raiva porque eu senti vergonha de ter sido inocente naquela amizade. Porque todas as pessoas ao meu redor trataram como se não fosse nada. Ah, ele mentiu, poxa, é ele, né? Trataram como se não fosse nada. E eu senti vergonha de ser ali a única criancinha que não tinha percebido nada. Eu fui para minha casa naquele dia. E eu não falei nada para ninguém. Não falei para os meus pais nada. Só fui fazendo as coisas e tal. E aí eu lembro que eu estava limpando o fogão. E pensando, e a minha cabeça estava indo. E eu pensando, Senhor, eu pensei isso. Senhor, eu precisava dormir. Eu precisava desligar agora. É tudo o que eu precisava. Parar. Só que eu tenho problema de insônia. Se eu deitar, eu não vou dormir. Só que eu só precisava dormir agora. E aí, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus. E ele me disse exatamente isso aqui, Salmo 46, 10. Ele disse exatamente isso e eu ouvi. Eu não sei nem dizer como que é isso. Mas se você já ouviu a voz de Deus desse jeito, você sabe como é. Ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu ouvi isso dentro da minha cabeça. E aí eu fui deitar. E eu dormi na mesma hora em que eu me deitei. Na mesma hora. Em paz, também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A justiça que nós tanto procuramos consiste em nós nos deitarmos no colo do nosso Pai e aguardarmos por Ele. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. E às vezes o grito da nossa alma é o mesmo grito, o mesmo clamor do nosso Deus com os braços estendidos na cruz. O mesmo. Porque nós não entendemos por que nós seguimos as coisas certo, mas elas não dão certo. E tudo que a nossa alma consegue gritar é: Pai, por que me abandonaste? É tudo o que nós conseguimos sentir. Todos os nossos sentimentos não resolvidos que vêm e se transformam nessa raiva. Por que me abandonaste? Eu quero que você coloque no seu coração isso. Todas as vezes que você estiver diante desse sentimento de raiva, diga para Deus: eu estou com raiva. E se essa raiva for dele, diga: Deus, eu estou com raiva de ti. Porque tem coisas mal resolvidas que precisam ser resolvidas. E elas só serão resolvidas quando forem trazidas à superfície. Quando você nomear elas. Porque às vezes a raiva que você sente é algo que ficou lá atrás.
e que você precisa trazer à tona para que você finalmente seja curado. Se você balançar a cabeça e dizer, não quero pensar a respeito, não posso sentir raiva de Deus, você não será curado. E eu digo isso com propriedade, porque esse foi o meu ressignificar. Eu disse para Jesus, Jesus, em um momento eu deixei de acreditar em Ti, porque o Senhor não fez algo que eu queria que o Senhor tivesse feito e não era um pedido injusto. E aí, Deus me abraçou. E Ele disse, eu sei. Só que assim, eu nunca te abandonei. Nos seus momentos mais difíceis, eu estava lá. Não é errado perguntar coisas para Deus. Errado é o tom com que você pergunta. Você quer mesmo saber? Porque se você quiser realmente saber, o Espírito Santo está pronto para te ensinar tudo. Tudo. E toda a justiça, toda a paz que você precisa, vem dele. Então eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero fazer com vocês um exercício que a gente fez lá na sala dos adolescentes. Eu quero que você imagine este momento em que a sua alma precisava gritar. E se esse momento for agora, pense em tudo que você tem vivido. A sua alma precisa gritar. E talvez ela precisa dizer, Pai, por que me abandonaste? Mas agora eu quero que você pense de olhos fechados. Eu quero que você olhe para o chão, de olhos fechados, na sua mente. Imagine o chão. Só que esse não é qualquer chão. Esse chão é feito de ouro. E talvez você tenha imaginado que é tijolinho de ouro, mas vamos ser mais profundos. Não é nem tijolo, é o pó mesmo, é feito de ouro. E quando você ergue o seu rosto para frente, você vê uma silhueta, porque você não consegue olhar direto. Você não consegue. Mas você vê uma silhueta de um homem, e esse homem tem os braços estendidos. E esse homem está caminhando na sua direção. E você está caminhando na direção dele. Esse homem vem, te abraça e te envolve com os braços dele. E te abraça o abraço mais quentinho que você já sentiu na sua vida. O abraço mais fofo que você já sentiu na sua vida. E você pode permanecer nesse abraço para sempre. Para sempre. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos. Teus filhos não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos justificou. O Senhor nos trouxe para si. O Senhor nos adotou e hoje o Senhor nos entregou o direito de sermos chamados de filhos de Deus e de chamarmos a Ti de Abba, Pai. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus que nos justifica.
Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, quando nós estivermos diante do momento da adversidade, Espírito Santo, leva os nossos corações a se lembrarem da Tua palavra. Leva os nossos corações a confiarem na certeza de que se nós temos sede e fome de justiça, nós seremos saciados, não com a justiça do mundo, mas com a Tua justiça, que é perfeita, plena e infalível. Senhor, nos ensina a confiar nessa justiça. Nos ensina a trilhar esse caminho dourado que leva na Tua direção, porque nós desejamos, Senhor, um dia sermos abraçados por Ti. Mas neste momento, Senhor, enquanto nós ainda não estamos aí, que nós sejamos capazes de sentir o Teu abraço, mesmo aqui, Senhor. Porque o Senhor não é um Deus morto. O Senhor é um Deus vivo. E o Senhor é um Deus aqui conosco. Em nome de Jesus, reaviva a nossa memória sempre que nós necessitarmos, Senhor, de confiar em Ti. E nós sempre necessitaremos de confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.